Boa noite a todos. Então, estamos aqui na primeira semana de janeiro de 2025. O assunto que eu trago hoje aqui para a gente é sobre a auto-obsessão. É um assunto que ano passado foi solicitado pela equipe espiritual da casa, que a gente abordasse, final de ano. Então, a gente fez 2 palestrinhas aqui na segunda-feira, na reflexão. E agora vamos fazer também, então, aqui para o canal. A gente vai hoje ultrapassar o nosso limite aí de 20 minutos, né? Não vamos controlar tempo, mas vamos ver o que a gente tem para falar com vocês, até porque estamos em recesso, então a gente já usa um pouco mais do tempo aqui como necessário, né? Um dos motivos até de eu falar também sobre auto-obsessão, depois eu vou ver se eu encontro na internet, ainda não olhei, mas lembrei agora, sobre uma palestra do Divaldo Pereira Franco, uma entrevista, na realidade, início de 2020, lá no Paraná, onde fala que em 2025 nós deveríamos ter como primeira causa das mortes do mundo o suicídio. Então a auto-obsessão é uma grande patologia que acaba muitas vezes levando ao suicídio, né? E a gente então vai estar elaborando um pouco o assunto sobre isso. Para falar um pouco sobre auto-obsessão, a gente vai falar um pouco também sobre o que é obsessão. Então, obsessão é comum no espiritismo, a gente vai chamar de ação, a influência persistente de um espírito mau sobre o indivíduo, segundo o Livro dos Espíritos. Eu não gosto muito de usar esse termo de espírito mau, porque eu mesmo já fui em sessão mediúnica, né? Confrontado por um espírito, em um trabalho mediúnico que estava sendo elaborado naquele momento mais para mim mesmo, né? Na época no Operário do Bem, o nosso grande amigo Paulo Miller, hoje já no plano espiritual, como dirigente, e o espírito lá se manifesta e me joga na cara, né, todo o mal que eu fiz para ele em uma vida passada. Então, aquele espírito, ele era o mal ou ele era a vítima, né? Então, ele foi a vítima, o mal foi eu. Só que como vítima, ele não compreendeu a mensagem do Cristo, que é perdoar quantas vezes for necessário. Ele não compreendeu o amar ao inimigo. E daí ele ficou, em vez de evoluir no plano espiritual, ele ficou preso àquilo. Eu estou aqui encarnado, com uma vida boa, que fiz o mal, e ele estava ali sofrendo, graças a Deus, que naquele momento ele se permitiu conduzir, né? Então, aos tratamentos, para posteriormente, talvez um dia, poder me perdoar, talvez nascer como meu filho, alguma coisa nessa situação, em alguma nova existência, né? E a gente poder se resolver. Mas assim, aí eu faço uma nova pergunta. Será que eu, Edson, então, eu consigo já perdoar todas as ofensas que as pessoas me fazem? Será que eu consigo amar ao inimigo? Então é uma primeira reflexão de hoje. Seria isso. Será que a gente já consegue? Então, a gente tem que já ver o nosso obsessor de uma forma diferente. Talvez alguém como eu, que estava em uma situação de vítima e que ainda não consegue fazer o que eu também não consigo, né? Então, a gente somos 2 crianças precisando de ajuda. Então, esse seria o contexto. Nem sempre a obsessão é por vingança, lógico, né? Mas, na maioria dos casos, ela acaba sendo por vingança. Mas então vamos entrar agora na auto-obsessão. Então, a obsessão é a ação persistente do espírito, obsessão negativa, persistente. Porque nossos anjos de guarda também, eles trabalham, tentam, nos ajudam, mas eles respeitam muitas vezes o nosso livre-arbítrio, né? E os obsessores não, eles ficam ali o tempo todo infernando, né? Assim por se dizer. Então, a auto-obsessão é quando eu mesmo, eu, espírito Edson, causo prejuízo a mim. E vamos ver algumas coisas que se refletem a isso em algumas mensagens das obras de André Luiz. Aqui nós temos no capítulo 12 do nosso lar, o umbral. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa, alhures.
E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Então ele está falando aqui que formas pensamentos são criações mentais, elas podem ser criadas por encarnados e desencarnados. Que o umbral, que é a dimensão espiritual, tem formas pensamentos criadas pelos desencarnados lá e também pelos encarnados. Que quando a gente pensa, a gente vibra e a gente está criando coisas além da nossa vibração do pensamento, coisas alhures. E todo mundo que está pensando está fazendo alguma coisa. E que nosso pensamento e vibração, que a ciência ainda não compreende essas criações, elas atraem, a gente se reúne. Mas isso não é só no desencarne, isso é aqui. Então, de acordo com os meus pensamentos, eu vou criar formas pensamentos e eu vou também atrair e me envolver com espíritos de acordo com o mesmo padrão. Então, qual é o meu padrão vibratório principal? Qual é o seu? Então, o que você está atraindo para você mesmo? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente já poderia parar de começar a botar culpa nos outros, no mundo, em alguém, no azar, mas é a gente que atrai. Então, assim, quanto mais... Tem gente que diz, reclamar não ajuda. Está errada essa frase. Reclamar prejudica, não é que não ajuda, porque se não ajuda, deixaria igual. Né? Vamos entender? Reclamar não ajuda, deixa igual. Não, mas reclamar não deixa igual, reclamar prejudica, porque reclamar é uma forma de pensamento de você estar exteriorizando e levando a culpa dos seus problemas para outro, para fora. Mas é alguém que me tirou minha paciência. Ninguém tira a tua paciência, ninguém pode tirar a paciência do Edson, é o Edson que perde a paciência. E o Edson perde, porque o Edson tem um equilíbrio. Então o Edson vai se entendendo um equilíbrio que eu quero dizer até um certo ponto. Qual é o ponto aonde o Edson perde o equilíbrio? Entende? Então, assim, mês passado eu ainda entendi um ponto que o Edson perdeu o equilíbrio. Então, uma ação exterior de alguém me tirou do sério. Mas a culpa é dela? De eu perder a paciência? Não, a culpa é minha. Né? A pessoa tem os compromissos com ela mesma de ser uma pessoa irritante, egoísta, chata, né? Entende? Então, assim, vai ter esse fator. Mas é eu exercitar em mim para eu cada vez desequilibrar menos. Porque senão eu vou estar o quê? Atraindo esse tipo de situação. Mas assim, quando o Edson desequilibrou, ele já sente toda uma carga energética que começa a querer entrar. Aí o que eu faço? Trabalho uma ideia mental, me afasto daquele problema, daquela pessoa, não estou mais lá, agora eu estou aqui, para estar bem. Então ali nos 10 minutos eu já estava bem. Agora, se fosse uns anos atrás, nossa senhora, né? Eu passava um mês, talvez eu voltava lá para brigar com a pessoa. Então, é a melhora. O Edson agiu perfeitamente? Não, mas melhor do que tempo passado. Então, já é uma grande coisa a gente ir se melhorando. Então, aqui a gente tem um senhorzinho sentado, encarnado, e ali dá para perceber que é um espírito, né? Então, ali é uma guia espiritual, um espírito familiar, mas que faz o quê? Junto dele, está lendo, observando, acompanhando aquela energia, entende? Então, assim, o que ele está vibrando? Coisa boa, ele atrai coisa boa. Agora vamos ver alguém que vibra negativamente. Olha só, olha que imagem, né? Aqui está representando os 7 centros de força principal da pessoa, né? Coronário, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e básico ali. Básico e genésico, a maioria das pessoas acabam juntando como sendo uma realidade no ar. O genésico ele vai estar virado para frente, ligado às glândulas sexuais e da vida, e o básico está no final da coluna, virado para baixo. E daí ele teria aqui o gástrico e o esplênico, ele é mais ao lado, né? Ele é mais ao lado, ele ficaria como um chakra secundário. Mas aqui está representando dessa forma, já é uma ótima representação. Não é que não está certo, não está errada, mas eu gosto mais dessa outra ali. Quem quiser ver um pouco mais sobre centros de força, procura aí na internet Wagner Borges, Centros de Força. Eu acho que é uma das melhores explicações para a gente entender. O que é essas 3 formas em volta da mulher? Essas formas parece até o filme do Harry Potter, né? Os Dementadores, né? Então, não são espíritos. Nesse caso, são formas pensamentos. O que é forma pensamento?
são criações mentais. A pessoa vibra muita raiva, ódio por alguém, raiva, ódio, ela projeta aquilo, acaba chegando a criar algo desse nível. Às vezes medo excessivo, medo das previsões de 2025, medo do governo, medo de seja do que for. O medo é uma energia negativa. A primeira escola, curso que André Luiz foi estudar no nosso lar era sobre o medo, para saber lidar com os medos. A primeira, antes de trabalhar outras coisas, para ver como elas podem ser projeções negativas. E aqui a gente tem larvas e extrafísicas, que são parasitários extrafísicos, né? Larvas, aranhas, não são projeções de espíritos também, de insetos, não, são formas, pensamentos. Então, tanto aquelas formas maiores como as menores, elas não têm vida, elas têm vitalidade, que são usurpadas da onde? Das pessoas que criaram essas formas, pensamentos. Só que quando elas se ligam a essas pessoas, elas acabam usufruindo da energia dela. E a pessoa acaba tendo muitas vezes bastante tipo de problemas, sabe? Bastante tipo de problemas de saúde, problemas físicos, cansaços excessivos, falta de sono, muitos tipos de problema, né? Então são como vampirizadores muitas vezes. Outras coisas que a forma pensamento de raiva e de ódio criada vai fazer. Quando a pessoa, ela explode por qualquer coisa, porque tem mais uma outra força, toda uma carga de energética ali explodindo por qualquer coisa. E o problema é quando ela diz, dá uma desculpa, mas é porque eu tenho pavio curto. Cara, acabou, tu nunca vai se melhorar se tu dizer isso. Tu tem que se trabalhar para se melhorar. Essas larvas e formas mentais menores, elas podem não apenas ser criadas pela gente, elas podem ser criadas por ambientes locais, e quando a gente passa por lá, por algum estado de vibração, a gente acaba, vamos se dizer, atraindo e aquilo grudando no nosso, ali no nosso duplo etérico, perispírito, e também está ali usando das nossas energias, tirando, e a gente está levando isso para casa. Ainda bem se isso for pego fora, que não é dentro da nossa casa, né? Então vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem extremo aqui, de onde a gente encontra isso. Boates noturnas, que não abrem durante o dia, não pegam luz do sol, não pegam circulação de vento. O ambiente que circula lá dentro das pessoas são pessoas que buscam desequilíbrios sexuais, desequilíbrios alcoólicos, de drogas, alimentícios, tudo desequilíbrio que a gente coloca aqui, né? Então esses ambientes vão estar carregados disso. Então não tem como a pessoa ir para um ambiente desse e achar que não vai acabar pegando algo nesse sentido. Mas tá bom então, Edson, eu peguei um negócio desse, eu fui em algum lugar, e agora, o que é que eu faço? Dá para tirar? Dá para tirar. É mais fácil tirar esses que tu pegou em algum ambiente do que as formas, pensamentos criadas. Você vai no centro espírita, você vai tomar passe, ele vai começar a fazer limpeza, ele vai começar a cair isso. Vai começar a fazer essa limpeza, sabe? Às vezes há espíritos, até a nossa casa aqui, ela tem uma linha bastante de trabalho com nossos espíritos ligados à natureza, que são os pais velhos, os índios, caboclos, e nesse plano extrafísico, eles utilizam muitas vezes as ervas, a fitoterapia também descrita em André Luiz. E às vezes só o ato de você entrar no centro, você está passando, você já é despejado esse tipo de ervas, e você já começa a receber. A pessoa chega, entra, senta. Por isso que a gente não permite usar o celular aqui dentro do centro, né? Lá na livraria tudo bem, mas aqui dentro não. Porque se você senta para esperar, você já está recebendo a limpeza. Às vezes a pessoa começa a ter sonolência, não precisa ficar acordado. Às vezes são essas coisas que estão sendo limpas, tiradas, e a pessoa acaba percebendo uma falta de energia, porque até a energia negativa, quando é tirada da gente, a gente percebe essa falta, né? Então tem esses fatores aí, né? Mas e quem não é espírita? Então não tem como tirar? Lógico que tem, né? Você vai no mar. Não um ambiente no momento da festa, da bagunça, que também é bom, tudo certo, tudo com equilíbrio, né? Com moral, com ética, mas você vai em um momento que tem menos gente, você vai se mergulhar no mar, ou você vai pelo menos molhar os pés, molhar na areia, e você vai interagir com o pôr do sol, com o nascer do sol, com a lua, com todo aquele mar e sentir Deus ali. Você vai limpar qualquer coisa que você tenha. Você vai pegar uma montanha,
Você vai lá botar o pé no chão, se conectar com a montanha, respirar, deixar a cabeça erguida, a coluna reta, o queixo nem para cima nem para baixo, porque daí tanto a questão de tu se orgulhar e ter o queixo erguido demais, ou tu se abaixar e fazer humilde demais. Né? Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Então, nós temos toda essa potência. Então, a gente pode se conectar. A energia do campo é uma das melhores energias, segundo André Luiz. Os campos abertos, né? Então, circula mais o vento, o ar mais limpo. Você pode ir numa cachoeira, num riacho limpo, né? Abraçar uma árvore, pisar na grama, quer ver com a grama molhada, com sereno, depois de uma chuva. Então, você se conecta, você tem formas de se limpar. Você faz parte de uma outra religião, vá lá e se conecte com Deus dentro da sua religião. Receba o que ela te oferece com todo amor, com todo carinho, com toda fé. Você vai ter essa limpeza. Mas o que é o principal? Não é o limpar. O principal é você não pegar de novo. Esse é o principal, as condutas. Então, assim, a forma de pensamento é um pouco mais complexo. Às vezes você já vai precisar, então, um tratamento mais energético, já em vez do passe comum, marcar uma conversa fraterna, fazer uma aplicação, alguma coisa nesse sentido. E daí criar uma conduta mental diferente para você não alimentar mais essa forma de pensamento. Porque se você parar de alimentar ela, ela vai se desconstruir, morrer ao longo do tempo, a vitalidade dela, né? Por isso que eu digo morrer, desaparecer. Ela vai perdendo, como uma pilha que não tem mais, que vai perdendo a bateria, ela vai perdendo e depois ela se esgota. Então, se a gente mudasse a conduta de pensamento, a gente já para. Mas às vezes é difícil mudar com ela ali, porque ela está te projetando, está vindo de fora daí também, de você e de fora. Então, às vezes, buscar uma ajuda para tirar é bastante importante. Aqui nós temos a questão, já que isso aqui seria já uma obsessão, mas uma obsessão que vem de uma auto-obsessão, porque nesse caso é um desequilíbrio de um contemplamento do corpo como sendo templo, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui, a riqueza é ruim? Não, a riqueza é boa, fala no Evangelho, né? A riqueza, ela ajuda a desenvolver a humanidade, o progresso, a evolução, mas se uma pessoa com mais posse se acha mais importante do que os outros, melhor, se a pessoa que ela vai dedicar a vida toda dela para manter a sua riqueza, para buscar mais, desequilibrou, se perdeu. Então, o problema é a riqueza? Não, não é a riqueza, é a forma que lidar com isso. Então, assim, a beleza, a sensualidade, ela é ruim? Não, ela não é ruim. Mas o problema é que a pessoa lidar com isso. Se ela viver para isso, se achar melhor que isso, e usar isso para projetar sobre os outros, ela vai ter consequências, porque são formas, pensamentos que vão trair os espíritos. Lembra disso? Então, fisicamente, a pessoa pode chegar e esnobar esse, esnobar aquele, né? Se projetar e esnobar. Mas e os espíritos, ela consegue? Não consegue. Por quê? Porque daí abriu o campo. E um caso desse aqui, ele representaria assim, alguém, um espírito que vem e diz, ele não quer o mal dela, mas ele diz, ela é minha. Não é de mais ninguém. Ela é minha. Ninguém pode se aproximar dela. E aí, às vezes, essa pessoa não consegue manter um relacionamento, ela não entende por quê. Porque tem um obsessor como posse dela, mas ela atraiu, entende? Aí, às vezes, ainda acontecem outros fatores. Desequilíbrio na parte da sexualidade, né? Do ato sexual, que também é algo extremamente belo, positivo, necessário para a humanidade, tanto para a procriação, tanto para a questão de hormônios, equilíbrios, né? Toda essa parte. Mas quando ele é feito de uma forma não ética, não moral, de qualquer jeito, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, você acaba atraindo também, muitas vezes, entidades, espíritos, que participam, então, do ato, e quando eles participam, eles usufruem da energia, eles absorvem energia. Em vez de a pessoa se sentir bem ou relaxada após o ato, ela se sente mal, ela se sente negativa, sente os dias depois mal, e daí, às vezes, ainda bota a culpa no outro, né? Ou aquele parceiro lá, Deus me livre, ele tem uma energia muito ruim, porque, entende? E às vezes não é, é uma auto-obsessão que a pessoa mesmo acaba atraindo dentro da sua conduta. Aqui a gente representou um fumante, que é um dos vícios mais comuns, né? Eu acredito assim, que faz mal realmente. A pessoa que vier desencarnar do fumo, ele é um auto-suicida. Então, não estou aqui julgando ninguém, mas é fato, né? No próprio cigarro vem dizendo ali, ó, pode causar câncer de garganta, câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer na boca. Se a pessoa vier desencarnado disso,
ela vai entrar no mundo espiritual antecipadamente e foi um auto-suicídio. Mas assim, ela fuma sozinha? Não, não fuma sozinha. Aqui eu estou representando isso. Todo vício, vício de compulsão de comida, compulsão na busca de posse, pode ter também espíritos que estão ali buscando o ouro, né? Encontra alguém e acaba impulsionando aquilo, a sexualidade, o álcool, né? Então são vários fatores nesse sentido, o desequilíbrio pela, como a gente falou, do corpo, né? Não é apenas mulheres, mas às vezes a pessoa não tem mais fim para a questão da estética corporal. Vamos pensar, a academia é extremamente positivo e bom, mas quando a pessoa vive só para aquilo e começa a injetar hormônios e coisas no seu corpo, ela é um desequilíbrio também. E muitas vezes ela está com entidades ali também nesse contexto. E ela pode vir também a óbito por um problema aí físico e tal, que não seria para acontecer, e também é o suicídio inconsciente. Então, sempre, um espírito bebeu até desencarnar. Ele vai continuar viciado no álcool, mas lá não tem. Então, o que ele faz é ele encontrar alguém com tendência, uma tendência já, um desejo mais em equilíbrio com o álcool, e ele começa a potencializar aquilo. Então, ele começa a beber junto com ele, sabe? Então, só que daí, às vezes, aquilo que era no final de semana, daí já passa a ser, chega a noite, ou vai passar na frente do bar, vamos tomar. Ele está lá dando pulsão de desejo, dando pulsão. Aí, de a pouco, a pessoa já não sabe mais o que, ela nem sabe que não é dela, ela acaba sendo controlada pela entidade. E aí é onde entra no desequilíbrio. Então, assim, e como fazer? A pessoa que chegou nesse ponto, então, né, ela tem um vício, um desequilíbrio, o que ela poderia fazer? Eu vejo como o conhecimento que eu tenho precisa trabalhar 3 pontos principais. A medicina, através de um psiquiatra, consulta, e ele vai te dar alguns remédios. A outra situação é algum tratamento psicológico, que pode ser psicólogo, psicanalista, parapsicólogo, qualquer uma nessa linha de sentido que vai trabalhar as tuas emoções, que refletem ao teu vício, e tratar essas emoções também, teus hábitos, a mudança de hábito que vai precisar ter, né? Então, ter esse auxílio, esse acompanhamento e o tratamento espiritual. Porque o tratamento espiritual, daí, ela vai trabalhar em 2 pontos, desobsessão e magnetismo. Então, vai trabalhar as 2 questões. Desobsessão é a retirada internamente de espíritos que usam junto, e a outra são, no magnetismo, o desacoplamento de parasitas, equilíbrio de centros de força, energético, algumas coisas às vezes emocionais truncadas, acaba se soltando também. Então, seriam esses 3 tripés. Com esses 3 tripés, a única coisa que você precisa ter é a força de vontade. E aí você se consegue ver livre de qualquer coisa. Mas o primeiro passo é o seguinte, é você identificar que você tem um problema, né? Então, se você não identifica e acha que não tem, é complicado. Então, às vezes você está aí com algum parente familiar, todo mundo vê que ele está se destruindo e ele não, é mais difícil. Então, você pode botar em oração, prece, talvez uns trabalhos à distância, ameniza, ajuda, mas não resolve. Resolver, a pessoa vai precisar buscar os tratamentos, sabe? Ela precisa ter isso. Porque hoje um grande problema da humanidade é o seguinte, ela quer, às vezes ela não está contente onde ela está, com os resultados, mas o que ela busca? Ela busca sair dos resultados negativos sem novas atitudes. Isso não existe, isso é a maior loucura do ser humano. Então, você quer novos resultados, tem que ter novas atitudes. E novas atitudes é mudança de hábitos, isso não é fácil. Mas a partir do momento que você persiste, você vai e pede ajuda, você consegue. Então, a partir de fevereiro, 3 de fevereiro, segunda-feira, a gente já está aberto novamente às conversas fraternas. A gente tem horários nas segundas à tarde, 5, 17 e 18 horas. Quarta-feira, 19h30 e 20h30. E segunda-feira, conversa sem agendamento, daí que é depois da palestrinha. Só chegar ali e comentar, né? Pelo menos uma sempre a gente tem à disposição. Aqui a gente vai ver mais um assunto da obra André Luiz, Oração Missionários da Luz, capítulo 6. Quase que a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe.
o criminoso de vários matizes, os fracos de vontade. Olha só, o que é criminosos a gente sabe, mas o que é fraco da vontade? Para mim hoje chama-se já assim um pouco, né? Procrastinação. É um nome moderno para dar para os fracos da vontade, né? Então, olha, a gente cria nome novo para ser chique e a gente não trabalhar em nós mesmos, né? Os aleijados do caráter, né? Então, aqueles que não têm moral, não têm ética. Os doentes voluntários. Doentes, mas dá para ficar doente por conta própria? Dá. Muitos ficam. A gente vai ver um caso mais extremo no próximo slide, tá? Os teimosos e recalcitrantes de todas as situações. Então, o que é teimosos? O que um teimoso acaba acontecendo com ele? Ele acaba sendo depressivo. Porque o que é o luto? O luto é algo que acontece a partir do momento que algo aconteceu na minha vida e eu não queria que aquilo acontecesse. E daí eu não aceito, eu sou teimoso, eu não queria, eu não aceito. Se eu não aceito, eu vou acabar deprimindo em um certo tempo. Talvez aquilo já passou anos, eu já nem lembro mais, mas eu vou estar deprimido. Então, assim, adianta ficar teimando com a situação que aconteceu? Não, não adianta, sabe? Então, a gente pode dividir, para não ser teimoso, divide as coisas da tua vida em duas linhas. Aquilo que depende de ti, aquilo que não depende de ti. Aquilo que não depende de ti, aceita, que dói menos. Essa frase é extremamente importante. Aceita que dói menos. Não adianta, toca a vida para frente. Ah, mas ela me afetou. Mas depende de ti mudar? Não. Tipo, alguém morreu que eu não queria que morresse. Depende de mim mudar a situação? Não. Então aceita. Mas eu ganhei a conta? Aceita. Ah, mas meu cônjuge terminou comigo, me traiu. Depende de ti mudar? Não, não depende. Então aceita. Agora tem um fator que eu estou brigado com alguém. Depende de te mudar? Depende. Tu pode ir lá e fazer as pazes, pedir desculpa. Ah, mas ele que me ofendeu. Não faz mal, tu pode tomar iniciativa e perdoar. Aí depende de ti. Vê como é diferente? E a outra grande coisa, né, é os reclamões. A gente ficar reclamando. Enquanto a gente reclama e bota a culpa nos outros, a gente não busca solução. Então, um grande problema é a reclamação. E daí tem uma frase que diz, reclamar não ajuda. É errado essa frase. Ah, então, Edson, tu está dizendo que reclamar ajuda? Não, não disse isso. Só que assim, se a frase fosse reclamar não ajuda, então quer dizer que vai ficar igual a situação. Mas ela não fica igual. Quando você reclama, piora. E piora muito. Porque a gente entra na energia negativa, a gente atrai espíritos. E de todos os tempos entrega comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão. Então, você fica reclamando, você vai atrair espírito reclamão. E espírito com energia ruim que vai te deixar para baixo e vai fechar suas portas, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de forças plasmadoras exteriores. Então, a forma ela se vai. E daí eu posso atrair do próprio umbral espíritos daquele caráter vivendo comigo. Ao invés de eu estar andando livre e tranquilo, eu estou andando com 10 se arrastando comigo e reclamando, né? Se a gente visse, nossa, como a gente ia parar de reclamar. E esse aqui já é o nosso último slide para a gente indo para o nosso final, mas que é extremamente impactante. Eu acho isso aqui impactante para os dias de hoje, porque a gente vive numa sociedade ansiosa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, síndrome do pânico, e assim, a ansiedade é vista como algo normal. Ah, mas todo mundo é ansioso. Cara, isso não justifica. Todo mundo está ansioso, primeiro que não é todo mundo, a maioria. Mas ela não é natural, ela é comum, está comum, mas não é natural. Olha o que isso pode causar. Missionários da Luz, capítulo 7, Socorro Espiritual. Aqui está dizendo a mãe. A mãe está desencarnada falando com a equipe espiritual. O filho é o Antônio, encarnado. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio, que é o filho, vive no círculo de pensamentos muito desgredados, apesar do bom coração. Então, ele é um espírito bom, ele tem um coração bom, segundo a mãe. Mas ele está com uma cabeça, com pensamento desgredados. O que é desgredados? Pensamentos ruins, negativos, que ele não dá conta. Ele está sendo pensado em vez de pensar. Ele se permitiu isso. E daí aquilo que vem, ele fica, sabe? Talvez pode ser problema. Aqui não diz, nessa ponta não diz o que é, né? Mas hoje a gente vê o que com isso? Problema de financeiro, problema de relacionamento, problema com
o emprego, com o patrão, com o governo. A gente não teve casos aí mostrando pessoas indo se, né, suicidar lá na frente do Congresso. Olha onde é que o pensamento de uma pessoa dessa chegou, sabe? Ele é teimoso, ele não aceitou algo, né? Eu não estou dizendo concordar ou não concordar, estou dizendo questão de aceitação. Então, assim, às vezes a gente entra numa coisa que a gente não pode mudar, e se eu não posso mudar, toca a vida, porque senão, olha o que pode acontecer aqui. E hoje ele trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas. O que é a preocupação descabida? Aquilo que não depende de ti. E se mesmo que dependesse de ti, tu é de noite, vai dormir, cara, deixa aquilo para outro dia, não leva para a cama. Tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformam em verdadeiras torturas. Então, quais são emoções negativas que faz isso? A angústia, mas a angústia vem do quê? Remorso. Arrependimento é positivo, porque tu arrependeu ou fiz errado. Larga e vou ver como vou resolver. Mas o problema é tu ficar com remorso, é ruim. Medo é ruim, raiva é ruim, ódio é ruim, né? Melancolia é ruim. Tudo são coisas negativas. Então, angústia desnecessária, que suas questões mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde de muito auxiliei-o com os meus humildes recursos. A mãe auxiliou ele como pôde. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil. Pensa numa mãe no mundo espiritual, vendo o filho nessa situação, ela fazia tudo o que pode e tudo que ela fez foi inútil. Ela não conseguiu. Difícil para a mãe, né? Permanecendo-lhe o cérebro sob ameaça de um derrame mortífero. Então lá não falou de doenças voluntárias? Esse rapaz, esse Antônio, ele pode desencarnar nessa noite que ela fala por um derrame cerebral, mas ele tem algum problema de cérebro, físico? Não, não tem. O problema dele é emocional. Ele não tem esse controle, preocupações exageradas, demasiadas, a auto-obsessão. Então, assim, a gente precisa começar a entender um pouco disso, porque ele vai entrar no mundo espiritual, se ele desencarnar, como suicídio inconsciente. É mais um processo difícil de busca de resolução. Como André Luiz também foi quem escreveu esse livro, né? Então, só que foi 7 anos de sofrimento aí, até ser resgatado, se permitir ser resgatado, né? Hoje está em trabalho da humanidade, graças a Deus, né? Então, meus irmãos, o assunto, a princípio, ele era esse, né? A princípio não era esse. Trouxe aqui várias informações. Informações, eu acredito, importantes. Talvez algumas aí se assustem ou não, né? Mas o meu modelo aqui não é assustar, tanto que eu não botei a minha ideia, eu botei aqui as reflexões dos livros espíritas, mas para a gente acordar, né? Às vezes a gente está com muito medo na casa espírita de falar as coisas para as pessoas, e até dos espíritas da casa, nossa, vai falar, vai causar. Mas assim, ó, eu lembro do pai João de Arruanda no livro Sabedoria de Preto Velho, e ele fala, às vezes a gente precisa de um tratamento de choque, precisa de um chacoalhão para acordar, para despertar, é igual aquela pessoa que está ali em pânico, às vezes precisa de um tapa na cara para ajudar ela, opa, pera ali, respira, relaxa e vamos ver o que vamos fazer. Então, ele não é assustar, a minha intenção, mas é dar conhecimento. Mas se esse conhecimento assusta, é bom também. Por quê? Porque vai te fazer pensar um pouco, vai te fazer refletir. E aí a gente pode buscar, assim, melhores soluções para esse nosso processo, né, de auto-obsessão, de resolução, de solução. E a casa, então, aqui, a Fraternidade Espírita Candeia de Maria, se bota à disposição, como eu já disse, para estar ajudando. Toda segunda-feira, 19h30, palestra e passe a seguir, precisa chegar até 19h30 para estar recebendo o passe. E fora isso, a gente tem as conversas fraternas, desobsessão, aplicação, mas daí passa tudo por esse contexto, né? O contexto da conversa, primeiro. Então, meus irmãos, até a próxima semana, né? Teremos aí uma nova reflexão e espero que cada um possa refletir um pouco nesse 2025 e buscar um pouco mais de consenso, de ajuda e melhora para si mesmo. Um grande abraço e fiquem com Deus.